No 2, ele considera uma pedra de massa M. Sofre uma explosão interna. Por algum motivo que não interessa pra gente, essa pedra explode. E ela se divide em 2 pedaços. Há uma explosão. E as 2 pedras se dividem. Uma vem para cá e a outra vai para lá. Vamos chamar essa aqui de massa M1 e aquela lá de massa M2. E aí ele fala, discuta a aceleração das massas. Quando ele fala discuta a aceleração das massas, compare, né? Compare as 2 acelerações, a dessa e a daquela. Então você pode pensar da seguinte forma, eu tinha aquelas pedras grudadas e de repente teve uma força, uma explosão no meio delas. Uma explosão é uma força que jogou as 2 para longe. Então a gente pode pensar na situação inicial como sendo essa pedra de massa grande, M, que é a soma das 2 massas, com velocidade 0. Aí explode, tem uma força de explosão ali, se tem uma força, vai fazer com que essas pedras entrem em movimento. E aí aparece uma velocidade para um lado e a outra com uma velocidade para o outro. V1 para um lado, da massa M1, e V2 para o outro. É isso que acontece, é o que a gente imagina de uma explosão. Vai jogar coisas para tudo quanto é lado. Então a gente está falando só daquela pedra que explodiu. Se antes essas 2 pedras, vamos supor, estão aqui, né? Uma aqui e outra aqui. Aí explodiu, separou. Estavam com velocidade 0. De repente, da explosão, muito rapidamente, você olha de novo, tem uma pedra indo para um lado e outra para o outro, cada uma com uma velocidade. Então, de velocidade 0 para uma velocidade que não é 0, essas pedras tiveram que sofrer o quê? Uma força para ter aceleração. Significa que teve aceleração. Então, de fato, essa explosão tem que estar associada a forças. E se você pensar mais um pouquinho, uma explosão, alguma coisa explode, vai dar mais ou menos a mesma força para todos os lados, né? Então a força que fez essa pedra vir para esse lado é a mesma força que fez essa pedra ir para o outro. Então a gente pode pensar que para a massa M1 a gente tinha uma força. Essa força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como a gente está falando da partícula 1, vamos botar 1 em tudo aqui. Na força não precisa, porque a força para cá é a mesma que para lá. Então quando eu faço isso aqui, eu só estou pegando os módulos. Para a massa M2, foi a mesma explosão. Então é a mesma força. Mas a mesma força externa, né? A explosão é uma força externa que fez aquele pedaço de pedra ir para um lado. Isso vai ser, pela segunda lei de Newton, igual a massa dessa partícula, que é aquela pedra 2, vezes a aceleração dela. A mesma força. Então, se a força pode ser igual a isso daqui, a mesma força pode ser igual a isso daqui. Eu posso igualar os dois, certo? Essa é a mesma força, é o mesmo número, né? A física aqui é diferente, porque eu estou falando da força externa de uma partícula e a força externa em outra partícula. Por coincidência do exemplo, essas forças são iguais, porque elas têm lá a mesma origem. Graças a isso, eu posso igualar essas duas coisas, porque é o mesmo número. Se for uma explosão de 1000 newtons, isso aqui vai ser igual a 1000 newtons. Isso aqui igual a 1000 newtons. Então eu posso igualar. 1000 newtons é igual a 1000 newtons. Então eu substituo M1 a 1 de um lado e do outro M2 a 2. Então vamos olhar. O produto de M1 com A1 é igual ao produto de M2 com A2. Mas M2 é maior. M2 dividido por M1 A2. E se eu faço o contrário, eu quero saber A2, eu jogo M2 dividindo. Então, o A2 é M2, passa dividindo, vai dar M1 dividido por M2 A1. E eu quero discutir essas acelerações, ou seja, eu quero ver qual é a aceleração maior. A1 é a aceleração A2
multiplicado por um fator aqui. M2 é maior do que M1. Um número dividido por um número menor do que ele dá sempre um número maior do que 1. Vocês concordam? E um número dividido por um outro número maior do que ele dá sempre um número menor do que 1. Então, se um número grande divide por um número pequeno, significa que isso aqui vai ser maior do que 1. Se eu multiplico uma coisa por uma coisa que é maior do que 1, eu obtenho um resultado maior. Ou seja, A1 é maior do que A2. Se eu faço a mesma análise aqui embaixo, eu vou chegar à mesma conclusão. A1 está aqui, A2 está aqui. O fator entre eles é menor do que 1, porque a massa 2 é maior do que M1. Então, se eu estou multiplicando um número por um número menor do que 1, eu vou diminuir ele. Eu estou fazendo, na verdade, uma fração. Então, A2 é menor. Na dúvida, pega um número. Exemplo, massa 2, 2 kg. A1 é M2 dividido por M1. M2 dividido por M1 é 2 por 1. Dá 2. Quilograma cortou com quilograma. Vezes A2. Ou seja, A1 é o dobro de A2. Se eu passo dividindo para o outro lado, A2 é a metade de A1. Na verdade, eu vejo que a aceleração 1 é 2 vezes maior do que a aceleração 2 nesse exemplo. E a gente discutiu a segunda lei de Newton. A gente viu que quanto maior a massa, mais difícil é colocar aquela partícula em movimento. E de fato, é a mesma força, foi a explosão. Só que a partícula de massa maior ficou com uma aceleração menor. Mais massa, menos movimento. Ou seja, massa de fato, resistência ao movimento. Então, maior a massa, menor o movimento. Então é isso aqui que seria mais ou menos o que esse enunciado está pedindo.